Não fomos chamados para auditar a vida do outro. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. João 21, 21, 22. Deixemos de vigiar a vida dos outros e cuidemos da nossa própria vida. Não somos fiscais nem auditores da vida dos outros. Há duas coisas no texto que chamam a nossa atenção em particular. A preocupação de Pedro em querer saber o que sucederia a João, não porque realmente estivesse preocupado, mas talvez por pura especulação ou curiosidade. Possivelmente ele esquecera que o Senhor conhece as intenções do nosso coração, antes mesmo que a palavra nos chegue à boca. A resposta confrontadora dada por Jesus a Pedro repercute na vida de todos os curiosos de todas as épocas. Gosto particularmente da resposta dada pelo Senhor a Pedro em relação a João. Interessante ler todo o relato para uma melhor compreensão da questão. O texto todo mostra a terceira aparição de Jesus aos discípulos depois de ressuscitado. Logo em seguida, da pescaria que os discípulos apanharam 153 grandes peixes, número simbólico que representava a totalidade das nações conhecidas na época. Aquela pescaria apontava para o fato da necessidade de pescarmos os que são do Senhor em todas as nações. Pedro é interrogado pelo Senhor. Ele liderava o colegiado apostólico e o Senhor o confronta para saber se verdadeiramente ele o amava. É este o ponto de partida para a nossa meditação de hoje. Como somos parecidos com Pedro? O Senhor não nos comissionou para sermos fiscais ou auditores da vida ou ministério dos irmãos. O Senhor deseja que façamos a nossa parte, que cuidemos do que nos foi confiado, e não é da nossa conta se os outros fazem bem ou mal. Todos indistintamente daremos contas de nós mesmos a Deus. Naqueles dias, a partir do que fora dito por Jesus e presenciado apenas por Pedro e João, surgiu o boato de que João não morreria. Jesus não disse isso em nenhum momento. Assim imaginamos que um dos dois espalhou aquela fofoca. Quantas vezes vemos isso acontecer em nosso meio? Palavras mal interpretadas se tornam voz corrente. O que aprendemos aqui? Deveríamos prestar mais atenção ao desempenho espiritual de uma vida, a nossa própria. Vivemos em um tempo de grandes escândalos nos meios eclesiásticos. O apóstolo Paulo aconselha: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. A minha mãe costumava usar uma advertência muito comum aos antigos que dizia assim: cuidado na vida, não na dos outros, na nossa própria. E o que fora dito a Pedro por Jesus também serve para nós. Diz o Senhor a cada um de nós: o que lhe importa o outro? Siga-me você. O outro, na perspectiva do que está fazendo, de certo ou errado, é assunto de Deus, não nosso. Reflitamos sobre isto em nome de Jesus Cristo.